Olá, me chamo Sara dos Santos Martins, sou aluna de iniciação científica do curso de odontologia da UEPB Campus 1 e irei apresentar o trabalho intitulado Imunoexpressão da isoforma alfa do receptor de glicocorticoide em cistos radiculares e cistos dentígeros, sob orientação do professor Dr. Cassiano Monaca. Os cistos odontogênicos, eles são classificados de acordo com a sua etiopatogênese em cistos de desenvolvimento e cistos inflamatórios. Destes, os mais prevalentes são os cistos dentígeros, os CDs, e o cisto radicular, CRs. O cisto radicular, ele é formado a partir da proliferação de restos epiteliais, que são estimulados aí por um processo inflamatório. Em geral, esses cistos são assintomáticos, mas quando eles atingem grandes proporções, pode haver sintomatologia dolorosa e até mobilidade dentária. Radiograficamente, se apresentam como uma área bem circunscrita, associada ao ápice de um dente. Histopatologicamente, nós podemos encontrar uma cavidade revestida por um epitélio pavimentoso estratificado, coberto por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso. E já o cisto dentígero é um cisto associado a uma coroa de um dente incluso, tem sua patogênese incerta, então acontece aí o acúmulo de fluido entre o epitélio reduzido do órgão do esmalte e a coroa dentária. Apesar de ser um cisto de desenvolvimento, ele pode estar secundariamente inflamado por um processo infeccioso adjacente a ele. Clinicamente não apresenta grandes manifestações, mas radiograficamente nós podemos observar uma área radiolúcida circundada por um halo radiopaco e ali unido ao dente na junção lamelo-sementária. Histopatologicamente também é uma cavidade revestida por um epitélio, que tem aí de 2 a 4 camadas de células achatadas não queratinizadas, com interface plana entre o epitélio e a cápsula. E essa cápsula é composta por tecido conjuntivo fibroso, organizado frouxamente, e pode haver ilhas e cordões epiteliais odontogênicos. E devido à diferença na patogênese dessas lesões, diversos estudos buscaram compreender esses processos, mas foram inconclusivos. Então, pode-se destacar o potencial papel dos glicocorticoides e dos seus receptores na autofagia, apoptose e na regulação da proliferação celular. Destes, a isoforma alfa é a mais relevante. Aqui nós podemos ver uma esquematização da via não genômica do RG-alfa, onde o glicocorticoide adentra no citoplasma celular e se liga ao complexo RG, fosforilando ele, e após isso nós vemos que ocorre a translocação e ele adentra o núcleo, iniciando a sua via genômica. A via não genômica, ela pode estar associada a diversos fatores específicos e inespecíficos que sugerem a associação dessa via com a progressão desses cistos e a agressividade. Então, estudos foram realizados vendo a expressão do RG-alfa na odontogênese, mas não investigaram o comportamento em lesões odontogênicas. Dessa forma, nosso objetivo geral foi avaliar a expressão imunistoquímica da RG-alfa em CRs e CDs. Nossos objetivos específicos foram classificar os RGs de acordo com a intensidade do infiltrado inflamatório e o padrão de revestimento epitelial, determinar os percentuais de células imunopositivas para RG-alfa no componente epitelial das lesões e compará-los de acordo com os grupos de estudo. Relacionar a imunoexpressão da RG-alfa com as características morfológicas dos CRs, que são a intensidade do infiltrado inflamatório e o padrão de revestimento epitelial. A metodologia incluiu submissão na Plataforma Brasil e ao Comitê de Ética em Pesquisa na UEPB, com parecer em tela, onde foi feito um estudo observacional de corte transversal e análise quantitativa. Nossa amostra incluiu 20 casos de CRs e 20 de CDs. Todos os casos vieram do Laboratório de Histopatologia Oral da UEPB do Campus 1, e a técnica foi a não probabilística por conveniência. Nossos critérios de inclusão foram material biológico suficiente para a realização do estudo morfológico e imunohistoquímico, blocos de parafina em bom estado de conservação. E nossos critérios de exclusão foram material proveniente de biópsia incisional, casos submetidos à descompressão prévia e casos de CDs secundariamente inflamados. Então, foi feito um estudo clínico, estudo morfológico, imunohistoquímico e, por fim, a análise estatística.
O estudo clínico incluiu análise de dados como sexo, idade e localização anatômica. E o estudo morfológico foi feito com cortes de 5 micrômetros de espessura, estendidos em lâminas de vidro e corados em HE. A análise morfológica foi subdividida em revestimento epitelial e infiltrado inflamatório, onde o revestimento epitelial foi classificado em hiperplásico e atrófico, e o infiltrado inflamatório foi grau 1, grau 2 ou grau 3. Foi realizada a imunoperoxidase com os polímeros de dextrano, e de acordo com o controle positivo, as células endoteliais presentes nos cortes histológicos para o anticorpo anti-RG-alfa. E o controle negativo foi feito com a omissão dos anticorpos primários no protocolo utilizado. Corto de novo, que não deu certo. Na análise imunistoquímica, foi realizada a imunoperoxidase com polímeros de dextrano. O controle positivo foi feito utilizando células endoteliais presentes nos cortes histológicos para o anticorpo anti-RG-alfa. E o controle negativo foi feito com a omissão dos anticorpos primários no protocolo utilizado. No quadro 1, nós podemos ver especificidade, clone, fabricante, diluição, recuperação antigênica e o tempo de incubação do anticorpo primário, o RG-alfa. Foram avaliados sob microscopia de luz, por examinadora treinada. Foi feita a marcação citoplasmática e nuclear e a análise da expressão do RG-alfa foi realizada no componente epitelial dessas lesões. A contagem de células imunomarcadas e a das células negativas. Em um aumento de 100 vezes, foram selecionados 10 campos de maior imunorreatividade, e em um aumento de 400 vezes, foram feitas fotomicrografias. A análise estatística foi realizada por meio do software IBM SPSS, versão 20.0. Foi feita uma análise descritiva usando o teste de Shapiro-Wilk e o teste não paramétrico de Mann-Whitney com P menor que 0,05. Aqui na tabela 1 nós podemos ver a distribuição dos casos de CDs e CR de acordo com os dados clínicos, onde a idade não houve uma variação expressiva. Com relação ao sexo, o feminino foi mais prevalente em ambas as lesões, e a localização anatômica variou, sendo os CDs em mandíbula e os CRs mais prevalentes em maxila. Aqui nós podemos ver uma fotomicrografia de um CR com um epitélio bem espesso e uma interface sinuosa com células imunomarcadas positivamente para RG-alfa. Aqui nós podemos ver um cisto dentígero com uma interface plana entre o epitélio e a cápsula fibrosa, onde o epitélio bem imunomarcado nessa área acastanhada para o RG-alfa. No gráfico 2, nós podemos observar resultados semelhantes no que diz respeito à intensidade do infiltrado inflamatório. Tanto em grau 1 e 2 e grau 3 tiveram resultados semelhantes, sendo o valor de P bem aproximado. Aqui nós podemos ver, no gráfico 3, observa-se os valores percentuais de células imunopositivas de acordo com o epitélio atrófico ou hiperplásico. Os valores também não divergem tanto, os valores de P têm uns resultados semelhantes. Dessa forma, nós podemos concluir que os resultados desse estudo sugerem a participação do RG-alfa na patogênese dos CDs e CEs, e a imunoexpressão dessa proteína não pode estar relacionada, ela pode não estar relacionada às características histopatológicas dos CRs, já que foram mais expressivos nos CDs. Deixo aqui os meus agradecimentos ao CNPq e ao EPB, e aqui são nossas referências. Muito obrigada.